Quem está sentindo, percebendo o fluir do Espírito Santo? Aleluia. Wagner, seja bem-vindo. Fala aí, meu revelo. Fez boa viagem? Diga graças a Deus. Quem esteve hoje na escola bíblica dominical? Foi forte, né, gente? Aleluia. Foi forte. Eu ouso dizer para você uma coisa. A história desta igreja começa a mudar hoje. Aleluia. Não, você não está entendendo. Aleluia. Irmãos, o Senhor está quebrando todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as cadeias espirituais. Hoje é um marco. Hoje é um marco de transformação. É um upgrade espiritual na vida da igreja. Aleluia. Versículo 25. Todos já. Tá ali. Vamos ler todo mundo junto? Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Mais uma vez. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Espírito Santo, oh Espírito da graça, Espírito Santo de meu Jesus, a tua presença é essencial para o renovo, para vitalizar esse povo que é de Jesus. Espírito Santo, precisamos tanto do Senhor. Espírito Santo, que tu seja a alegria do nosso ser, que tu sejas a alegria da tua igreja, que o corpo do Senhor Jesus perceba a tua presença, o teu fluir. Muda, Espírito Santo, cada mente, transforma, Senhor, faz uma metanoia acontecer, que cada um desta noite se sinta, Senhor, imbuído nesse sentimento, Senhor, de transformação. Espírito Santo, de mim mesmo eu não posso fazer nada, mas com a tua presença, com a tua unção, com a tua vida, com a tua autoridade, com o teu poder sobre este lugar, em nós, dentro de nós, permeando todas as áreas do nosso ser. Oh Espírito Santo, este povo será impactado. Esse povo, Senhor, se sentirá, Senhor, completo, pleno, Senhor, da tua presença, e haverá, Senhor, a transformação que o Senhor deseja para cada pessoa deste lugar. Espírito Santo, arranca, Senhor, todo dardo inflamado do maligno. Espírito Santo, desentulha os poços. Espírito Santo, que cada alma aqui nesta noite seja desentulhada, que a tua palavra consiga varrer os recantos mais profundos da alma, como diz a tua palavra em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a única coisa que vai até a divisão da alma e do espírito é a tua palavra. Que o Senhor conduza a tua palavra aos recantos mais profundos do homem interior, e toque, e renove, e capacita. Espírito Santo, traz vida para este lugar. Nós queremos a tua presença, nós queremos a tua presença, nós queremos a tua presença, nós queremos a tua presença. Que a tua presença seja a nossa alegria, que a tua presença seja o nosso contentamento, que te obedecer esteja, Senhor, enraizado dentro de nós, que não haja outra coisa dentro de nós que seja nosso alimento, a não ser a tua presença, para a glória do nome de Jesus. Fala conosco. E todos dizem amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga: que bom que você veio, que bom que você veio, que bom que você veio. Aleluia. Eliane, cadê o Paulo? Cadê o amigo Paulo? Cadê está no Paulo? Oh Jesus, vamos orar uns pelos outros, tá, irmãos? Me lembre, diante de acabar o culto, na oração final, nós vamos tirar um momento para orar por Aldeia da Prata, por Itaboraí, pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Amém? O senhor me lembra?
Queridos, nós lemos esse texto a propósito porque o Espírito Santo me iluminou para falar esta palavra para vocês. Eu tenho certeza que esta palavra irá transformar. O irmão Valdilson poderia botar um pouquinho mais de grave, se possível. Essa palavra vai tocar em você. Essa palavra vai mexer com você. Essa palavra vai mudar a sua mentalidade. É minha oração ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo fale contigo, que o Espírito Santo te dê uma vitória acima daquilo que você espera. Aleluia. Você precisa disso. Diga, eu preciso ouvir a voz do Espírito. Eu preciso ser impactado pelo Espírito Santo. Diga, eu preciso de cura. Eu preciso de uma mudança de mentalidade. Em nome de Jesus. Eu estive orando, pedindo direção a Deus. E esta semana o Espírito Santo falou comigo sobre esta palavra. Quando foi ontem, o Vanderlei, que alegria vê-lo aqui. Que alegria revê-lo. Quando foi ontem, eu estava em casa, a parte da tarde, minha esposa veio para cá, e eu fiquei lendo esse texto. E aí, irmão Wagner, quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo trouxe uma realidade que aconteceu na vida de Isaac. Isaac quer dizer aquele que é rico. Então, quando Isaac nasceu, Abraão, ele lançou sobre Isaac um nome que seria uma profecia. Ele queria que Isaac tivesse a graça de rir, de ser alegre, de ter uma vida prolífera, de ter uma vida abençoada, de ter uma vida onde ele, onde passasse, visse nele o sorriso que é produzido pela graça de Deus. E quando eu vi isso, irmãos, eu comecei a meditar. Isaac, ele, quando o pai morreu, Isaac tinha que viver independente agora. E assim a história, a vida de Isaac reflete, tanto é um tipo de Cristo, como também é um tipo de cada um de vocês. Cada um de nós devemos pensar em Isaac como tendo promessas, tendo lições para nosso aprendizado. E eu estava vendo esse texto, irmãos, e me chamou a atenção isso forte, porque Isaac, ele seguiu os passos do pai, ele aprendeu com o pai. Isaac, chegou um momento que Isaac tinha que continuar sozinho, porque o pai dele faleceu. E Isaac, ele começou a seguir os passos do pai, e ele estava indo para o Egito, seguindo os passos do pai. Está lembrado? E no Egito, Deus permitiu que um homem chamado José fosse vendido pelos seus irmãos, fosse para o Egito, e lá no Egito houve escape, houve celeiro, porque José construiu celeiros para o Egito, e ali todo aquele povo daquela região ia comer e dependia do Egito. Egito é um dos símbolos do mundo. Existem 4 cidades que representam o mundo, e o Egito é uma delas. E quando nós olhamos para esse fato, ele estava indo, seguindo os passos de seu pai, indo para o Egito. E quando ele estava indo para o Egito, Deus falou com Isaac. Vamos ver isso? Olha o que diz aqui o versículo 3. Eu vou aumentar aqui meu recurso com o texto, sem precisar usar o óculos. Olha o que diz o texto sagrado. Eu vou ler aqui em Gênesis, capítulo 26, versículo 3. Olha o que Deus falou. Peregrina na... Olha para o texto. Peregrina na... terra. E eu serei... contigo. Veja, a promessa de Deus para Isaac é que seja, olha para o texto, peregrina nesta terra, na terra que ele estava.
e serei e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Por causa de Abraão, por causa da aliança de Abraão, Deus disse: se você me obedecer, eu serei contigo. Por causa do juramento, da aliança que Deus fez a Abraão, eu disse: eu vou te abençoar por causa do meu amigo Abraão. Se você fizer o que eu estou mandando, peregrina nesta terra, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e sua descendência, a tua descendência, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu servo. Então, veja, havia uma palavra, isso porque ele estava querendo ir ao Egito. Versículo 2, vamos para o versículo 2, ele estava querendo ir ao Egito, e apareceu-lhe o Senhor. E aqui, irmão, tem lições tremendas. Apareceu-lhe o Senhor. Como faz diferença quando o Senhor se revela a nós? Como faz diferença quando o Espírito Santo de Deus revela o Criador para nós? E eu acredito que aqui tem muita gente que o Senhor já apareceu na sua vida de forma espiritual, revelando o processo, revelando o Senhor Jesus, revelando a providência, revelando para que você estivesse hoje aqui. Teve que haver um aparecimento espiritual de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo. Você está aqui porque o Senhor apareceu um dia a você, nem que seja através da palavra, mas você está aqui por causa do Senhor. E disse: não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Habita nesta terra que eu te disser. Aí vem o versículo 3, dizendo: peregrina, peregrina. Por que peregrina? Porque Deus, na aliança que fez com Abraão, Deus disse que ele deveria ser peregrino na terra. Então, há de se esperar que, para a promessa de Deus continuar sobre a vida e a geração, a genealogia, havia de se ter então um renovo dessas promessas, dessa aliança, uma confirmação de que Deus queria, o que queria para Abraão, Deus queria para o filho de Abraão. O que Deus queria para o filho dele, Jesus, Ele quer para você. Aleluia! Irmão, você não Glória a Deus! Reforma a sua atenção. O que Deus queria para Jesus é que você também vá no caminho que tenha Ele como referencial para a sua vida. Jesus andou nesta terra. Aí ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que isso também seja uma marca na tua vida. Se Jesus for o teu referencial, assim como Abraão foi para Isaac, você vai aprender que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus pertencem a você. Aleluia. Que Cristo Jesus, Ele é a porta de todos os tesouros de Deus. Nesta noite a porta está aberta. E a Bíblia diz, Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará passagem. Por quê? Porque Jesus tem porta aberta para você. Deus tem porta aberta para você. Deus deseja algo mais de mim e de você. E nesta noite você vai aprender a usufruir a partir desse entendimento. Quando nós observamos esse texto, olha o versículo 4. Assim como ele foi com Abraão, ele será contigo, Isaac. Veja: e multiplicarei a tua como as estrelas do céu. Está lembrado que isso aqui foi uma promessa dada a Abraão? Deus deu uma promessa para Abraão de multiplicação como as estrelas do céu, como a areia, os grãos da areia do mar. E agora ele está confirmando para a descendência de Abraão a mesma promessa. E está dizendo aqui: eu serei com a tua descendência.
Já disse no versículo anterior, eu serei contigo, mas agora ele está confirmando, eu serei com a tua descendência, eu serei com a tua posteridade. Meu irmão, aprenda isso. Se você for fiel a Deus, se você for fiel à palavra, se você obedecer, o Senhor vai ser contigo. Mas não apenas isso, Ele vai ser com a tua descendência, como as estrelas do céu. Ele vai ratificar, Ele vai confirmar a promessa dele na tua vida. A tua promessa não será extinta da terra. A promessa de Deus não será extinta sobre a tua vida, sobre a tua parentela. Você vai prosperar, você vai arraigar-se sobre a terra como promessa de Deus para a sua vida. Quando isso aconteceu, diz o texto no versículo 1 que houve uma grande fome na terra e Isaac, ele estava em Gerar. Gerar é terra de Filisteu. Gerar fica na fronteira. Gerar é um lugar que Filisteu quer dizer acampamento. E ele estava ali peregrinando e ele se acampou em Gerar, na terra dos filisteus. E quando ele fez isso, ele recebeu a palavra do Senhor, porque ele queria descer ao Egito, como aconteceu com seu pai. E lá no Egito, irmãos, quando ele foi para o Egito, Abraão omitiu um fato muito relevante, de que Sarai, ou Sarai, depois, quando nasceu Isaac, princesa era o nome de Sara. Quando nasceu Isaac, ela botou princesa de mim, mudou. Abraão perdeu duas vezes. Abraão perdeu Sara para o seu filho. Abraão perdeu Sara para os projetos de Deus na sua vida. Então, quando nós observamos aqui, percebemos que quando ele estava indo para o Egito, deve ter aprontado sua caravana, porque ele estava muito rico, muito crescendo, prosperando. Mas nós queremos escapar e nós queremos ir para o Egito. Mas no Egito tem outra mentalidade. No Egito é outro tipo de vida. No Egito tem deuses. No Egito adora-se gato. No Egito adora-se Faraó. No Egito adora-se Mênfis. No Egito tem muitos cultos diferentes. No Egito adora-se o sol. E Deus queria que Abraão na terra aprendesse a adorá-lo em espírito e em verdade. Deus queria que Abraão não fosse absorver a cultura do Egito. E aí, Isaac, ele não foi para o Egito, ele ficou em Gerar. E quando o povo daquela terra perguntou para Isaac, quem é essa mulher que está aí contigo? Ele disse, é minha irmã. O mesmo pecado, o mesmo erro, parece que a mentira estava entranhada na vida de Isaac. Isaac parecia que estava copiando os passos de Abraão, ir para o Egito, negar que a esposa dele, Rebeca, era sua esposa. E quando ele começou a agir dessa forma, começaram a ver que ele estava com uma brincadeira diferente, carinhosa, mexendo e tal. E ele disse, o rei Amaleque chegou e disse, vem cá, rapaz, que história é essa que você está fazendo com a gente? Essa mulher não é tua irmã nada, rapaz. Essa mulher é tua esposa. Como é que você está mentindo para a gente? Se nós não tivéssemos visto, qualquer um da terra iria casar com ela, pegar ela e levar para a tenda, iria deitar com ela. Olha o pecado que você ia trazer para a gente, para o nosso povo, rapaz. Naquela época havia mais temor a Deus do que nós estamos encontrando hoje, porque naquela época os reis da terra tinham temor, porque via os milagres, via as coisas acontecerem, tinha o entendimento de que havia um Criador. E hoje nós observamos que as autoridades perderam o temor a Deus, as pessoas perderam o temor a Deus e estão vivendo de qualquer maneira. Mas o que fez Amaleque? Ele disse, nós não aceitamos isso, vamos fazer o seguinte, você não vai viver essa mentira. Olha, o ímpio dizer isso para Isaac, irmão. Às vezes os ímpios são mais boca de Deus do que às vezes nós encontramos dentro da igreja. E ele disse, você não vai mais fazer desse jeito. A partir de hoje, você vai viver como ela sendo tua mulher. E eu vou ordenar ao povo da terra
ninguém vai mexer em vocês. Quando isso aconteceu, Isaac, ele ficou ali vivendo, mas ele começou a prosperar. E quando ele começou a prosperar, veio um temor e gerou uma inveja naquele povo. Gerou temor por quê? Porque o povo começou a ficar com medo, porque os reis tinham medo de quem era grande. As pessoas do mundo têm medo da igreja quando cresce. As pessoas do mundo têm medo da igreja quando prospera. As pessoas do mundo têm medo de crente que é chefe, que é líder. As pessoas do mundo, quando vê um líder crente, eles ficam apavorados. Esse cara aí, eu é que deveria ser chefe dele. E gera o quê? Inveja. Vamos para o versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, a inveja, meu irmão, destrói. Eu anotei pelo menos três coisas aqui. A inveja destrói. A inveja entulha poços. Olha aqui no versículo seguinte, versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Nós aprendemos aqui que a inveja faz com que os outros, eles entulhem os poços. E aqui os poços, meu irmão, são aquilo que está dentro da tua alma. A tua alma é um poço, e as pessoas vêm por causa da inveja, querem te entulhar. As pessoas, por causa da inveja, eles com ciúme, com inveja, querem impedir de você prosperar. As pessoas, por causa da inveja, estão tentando impedir o teu avanço, estão tentando impedir, e Satanás usa essas pessoas para tentar te parar, para que você se sinta chateado, para que você se sinta magoado, para que você se sinta frustrado. Mas aí, irmãos, existe uma promessa sobre a vida de Isaac. Assim como existe uma promessa sobre a tua vida. Diga graças a Deus. Segunda coisa que os filisteus fizeram. Olha o que diz. E entulharam e os filisteus entulharam e encheram de terra. Sabe o que é que os filisteus querem fazer conosco? Nos encher de terra. Terra aqui representa a geografia, mas representa também o mundanismo. As pessoas lá de fora querem levar você para uma comunhão de mundanismo, querem tirar você de onde você está na presença de Deus em gerar e te conduzir para o mundão, para a terra. Eles querem que você, Satanás quer que você pense nas coisas da terra. Mas quando eu leio Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 4, a Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto e não as daqui da terra, onde o que você está buscando e o que você está pensando, em nome de Jesus. Quarta coisa, pelo menos aqui: afasta, divide, separa. Versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Percebe o que aconteceu? Agora a inveja está fazendo divisão. A inveja está apartando aquele que tinha uma aliança. A inveja está tirando Isaac, aquele que era abençoado, de perto de alguém que estava invejoso. Meu irmão, o diabo, ele deseja te tirar de perto de pessoas que você pode influenciar. O diabo deseja te tirar de perto do lugar onde você é bênção. Este lugar, a Assembleia de Deus em Aldeia da Prata, é um lugar de bênção para a sua vida. Este lugar, Aldeia da Prata, a Assembleia de Deus em Aldeia da Prata, é um lugar que flui, é um lugar onde tem promessa, é um lugar onde a bênção de Deus está. Mas o que é que o diabo está fazendo? Os invejosos estão vindo até você e dizendo: rapaz, o que é que você está fazendo aí? Rapaz, sai desse lugar, aí não tem nada para você, aí não tem ministério, você não tem ministério desta casa. Meu irmão, pare de dar ouvido à voz de serpente, comece a ouvir a promessa de Deus para a tua vida, em nome de Jesus.
E aí, quando nós vemos isso, eu anotei algumas coisas, mas agora eu quero mostrar algo para vocês. Eu li aqui o versículo 25, e no versículo 25 está escrito que então edificou ali um. Primeiro ele foi para cavar os poços que seu pai Abraão tinha cavado, e deu água, mas disseram, ops, os filisteus chegaram e disseram, não, esse aí não, esse aí é nosso. E tomaram de Isaac os poços que Abraão tinha cavado. Porque Abraão cavou os poços que estavam entulhados, mas ele foi além, presbítero Amaral, Marcelo Amaral. Ele deu nome aos poços, os mesmos nomes que Abraão tinha dado para aqueles poços. Meu irmão, onde você passa, você tem que dar nome àquilo que Deus te abençoou. Deus te abençoou aqui em Aldeia da Prata por causa de quem? De seus pais. A Aldeia da Prata foi um lugar que surgiu com promessas. A Aldeia da Prata, ou seja, a Assembleia de Deus em Aldeia da Prata, começou ali no Forninho com promessas. Em 2002, Deus fez promessa dizendo, o solo é fértil, eu vou prosperar, vai nessa tua força. E nós começamos. Eu estava dizendo para a irmã Luciana que toda semana tinha gente migrando de outras igrejas para cá, e era um forninho ali, não tinha nada que se pudesse, tal Isaías, como diz, olhando nós, 43, para ele não víamos aparência nenhuma para que eu desejasse. Era um lugar sem aparência, era um lugar que não tinha aparentemente nada, mas tinha. Quando você entrava naquele forninho, você sentia a graça de Deus. Quando você entrava naquela loja, você percebia que Deus estava ali. E assim está novamente o Espírito Santo de Deus. A minha promessa não mudou. Só que até aqui, irmãos, no versículo 25, eu vou pedir para vocês lerem a partir do versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome e diz, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta. Agora vamos para o versículo seguinte. Depois cavou o poço. E o que aconteceu? Depois que cavou o poço, o que é que ele fez? Depois subiu dali a Berseba. Em hebraico, esse nome é Beersheba. Às vezes eu não sei por que se traduz o shin, translitera-se da mesma forma, ou seja, mas na pronúncia é diferente. Translitera-se de uma maneira e a pronúncia é diferente. Então aqui é Beersheba. E quando eles chegaram lá, aqui foi o lugar onde Deus se revelou para Abraão. Aqui foi o lugar onde Deus fez que Abraão cavasse um poço. E Abraão cavou o poço e deu águas vivas. Só que quando ele fez isso, ele cavou o poço, Deus me alargou e foi para Beersheba. Agora redobre a sua atenção. Me chama o foco. Depois que ele sobe dali a Berseba, ou a Beersheba, olha o que diz o versículo seguinte. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, quando ele saiu do lugar da contenda, quando ele saiu do lugar da disputa, quando ele saiu do lugar da inveja, quando ele saiu do lugar onde era rejeitado, quando ele saiu depois de cavar poço. Ele tinha cavado um poço que ia dar água viva, disse: o Senhor nos alargou. Mas tem uma coisa, mesmo assim ele deixou o poço de lado e vai para Beersheba. E quando ele chega lá em Berseba, veja o que acontece. Apareceu-lhe o Senhor. Na mesma noite que ele abandonou o poço, o Senhor apareceu a ele. E quando apareceu a ele, naquela mesma noite, e disse, o que foi que ele disse? Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Segunda vez que o Senhor se revela a Isaac. A primeira, não desças ao Egito, eu vou te abençoar.
eu serei contigo, assim como fui com seu pai Abraão. E aqui eu aprendo o quê? Aqui, meu irmão, Deus está confirmando a promessa mais uma vez. Deus trabalha confirmando as promessas dele para que nós tenhamos certeza daquilo que Deus tem para nós. Deus trabalha nos bastidores do mundo invisível, norteando a nossa vida para que não saiamos do foco. Quando nós saímos do foco, é porque deixamos de ouvir a voz de Deus. E quando eu olho para esse texto, eu estou vendo Deus dizendo: é por causa de Abraão, é por causa do teu referencial, é por causa do teu pai, que eu estou dizendo aqui que eu serei contigo, de que eu não mudei as promessas, e porque eu serei contigo, eu vou te abençoar. Agora, redobra a sua atenção para o que eu vou dizer agora. Até aqui, Isaac não tinha edificado um altar. Até aqui? Isaac não tinha edificado um altar. Fala para o teu irmão. Até aqui? Até aqui, Isaac não tinha edificado um altar. Nós queremos cavar poços sem construir altar. Nós queremos prosperidade sem construir altar. A vida de Abraão mudou quando ele fez um sacrifício e ofereceu o seu filho Isaac. Isaac sabia disso. Isaac tinha um referencial, mas ele estava perdendo o foco de altar. E Deus queria restaurar o altar na vida da aliança. Ele queria restaurar a aliança, porque quando eu olho para o altar, eu vejo aliança. Altar é feito para se fazer aliança. O altar exige sacrifício. Altar é um lugar de adoração. Altar é um lugar de entrega. O altar, ele é um lugar de cultuar a Deus, onde Deus se revela. Altar é um lugar da presença de Deus. Altar é onde você entrega para Deus a sua vida, entrega para Deus o seu homem interior. Altar é um lugar onde você se prostra. Altar é um lugar onde você reconhece a soberania de Deus. Altar é um lugar onde Deus diz: eu estou assentado no trono e eu recebo a tua adoração. Nós queremos construir poços sem ter um altar. E aqui está o grande erro que nós devemos evitar. Porque Isaac, meu querido, ele quis construir, cavar poços sem construir altar. A vida de Abraão foi uma vida de construção de altares. Ele construiu um altar, desceu ao Egito. Ele passou muitos anos no Egito e ele ficou sem altar no Egito. Mas a primeira coisa que Abraão fez quando saiu do Egito foi levantar um altar ao Senhor. Deus deseja que você levante um altar nesta noite, um altar de entrega, um altar de renúncia, um altar de adoração, um altar onde Ele seja Deus nos tronos da sua vida, do teu coração. Quando você levantar o altar, e tem gente com o altar quebrado aqui esta noite, e quando você restaurar o altar, Deus vai começar a tratar contigo novamente. Deus deseja que o povo dele seja conhecido como o povo da adoração. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23, que Deus busca verdadeiros adoradores para que o adore em espírito e verdade. Onde estão os adoradores nesta noite que vão preparar altar para honrar? Altar é um lugar de honra, altar é um lugar de entrega, altar é um lugar de renúncia, altar onde nós dizemos: Senhor, que o meu eu esteja crucificado. Altar é um lugar onde Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde estão aqueles que têm cordeiro na vida? Tem cordeiro na tua vida, meu irmão? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está na tua vida. Se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está na tua vida, você tem sangue nas vergas da tua porta. O diabo não vai poder te tocar. E também o anjo, aquele anjo do Egito que matou os primogênitos, ele vai passar por cima. Quando você estiver em aflição, quando você estiver aprisionado, quando você estiver em situações diferentes, drásticas da vida, em aperto, o anjo do Senhor virá
O anjo que matou os primogênitos. Mas tem uma coisa, tem sangue na tua vida. Quando eu vi o sangue, eu passarei por cima. Por isso o nome Pechá. Quando o anjo do Senhor chegava próximo a alguém que tinha sangue, algum cordeiro que tinha sacrificado, então naquele lugar não poderia sofrer morte. Por quê? Porque havia sangue. O sangue do cordeiro precisa estar na vida de todo aquele que é adorador, daquele que sacrifica. Se você tem um altar na tua vida, você está sacrificando a tua mente, colocando diante do Senhor. Se você tem um altar na sua vida, você adora independente das circunstâncias. Se você tem um altar na tua vida, você não olha para as circunstâncias. Se você tem um altar na tua vida, o teu ego está crucificado. Se você tem um altar na tua vida, você entregou todo o teu ser, você entregou as tuas finanças, você entregou a tua casa, você entregou a tua família, você entregou os teus sonhos, você entregou os teus projetos, você entregou todas as áreas da tua vida, porque quem tem um altar está entregando tudo. Aquilo que é mais importante para nós precisa estar no altar. Tem gente com altar, tem altar que hoje, tem altar levantado, tem altar edificado. Onde está você? Onde está o teu altar? Tem gente que deixou o altar e já está cheio de poeira. Tem gente que abandonou o altar e está cheio de o vento, a chuva, tirou as pedras do lugar e já não se acende mais o altar para se sacrificar a Deus. Tem gente que já perdeu o norte, tem gente que já perdeu o foco, mas tem uma coisa, o Senhor está chamando para o altar. O Senhor está te chamando esta noite para uma visão de entrega, uma visão de renúncia, uma visão de adoração, uma visão de sacrifício, onde a tua vontade não é prioridade. Altar é a coisa mais importante de um adorador. Ouça, antes de construir poço, nós precisamos fazer duas coisas. A primeira é, precisamos de um altar. Se você tem um altar erigido, construído, edificado na sua vida, as coisas vão acontecer, porque Deus vai ser contigo. Se você tem um altar edificado na sua vida, o diabo não vai ficar feliz com você, mas você vai ficar igual Isaac, rindo, porque você sabe que Deus é contigo. Se você tem um altar edificado na sua vida, você sabe a quem serve, você sabe diante de quem você se prostra, você sabe diante de quem você está caminhando e dizendo: Espírito Santo, eu preciso de direção. O Espírito Santo vai dizer: eu estou contigo, venha por aqui, eu vou testificar no seu Espírito, você é filho de Deus. O maior desejo de Satanás é destruir o teu altar, porque destruindo o teu altar, você perde a sua identidade. Vou repetir. O maior desejo de Satanás é destruir o altar que Deus construiu, que você construiu para Deus na sua vida. Quando você destrói o altar, você passa a viver de aparência. Quando você destrói o altar, permite que o adversário coloque na tua cabeça que Deus é coisa imaginária, que Deus é coisa retrógrada, é coisa da religião. Quando você começa a dizer isso, você está destruindo o teu altar. E você está descaracterizando a identidade de Deus e Cristo na sua vida. Quando você destrói o seu altar, o mundo começa a entrar. Você vem à igreja, mas você não tem vida. Você vem ao templo, mas você não tem alegria. Você vem a este lugar de adoração, mas você não está adorando. E como disse Jesus: esse povo honra-me com seus lábios, mas o coração está distante de mim. Onde é que você está? Tem altar na tua vida? Tem altar na tua vida? Tem sacrifício do ego na tua vida? Tem sacrifício da vontade na tua vida? Meu irmão, se você tem um altar edificado para Deus, o cordeiro já foi morto desde a fundação do mundo. O cordeiro foi confirmado lá na cruz do Calvário. O cordeiro está sendo ratificado na tua vida através de uma entrega total. Aleluia! Aleluia! Todos podem levantar a sua mão e adorar Ele. A Ele. Se você tem um altar, adore. Se você tem um altar edificado na sua vida, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou voltando para o
para o altar, eu estou voltando para a adoração, eu estou voltando para uma vida de renovo, eu estou voltando para a vida de sacrifício, Jesus. A primeira coisa e a mais importante é o altar. Sem altar não existe tenda, e se houver tenda, não tem paz. Se tiver altar, você vai construir a tenda, e você vai cavar, e Deus vai ser contigo. Agora, outra coisa, eu disse que a primeira coisa a coisa mais importante para quem tem uma aliança com Deus é o quê? Construir um altar. No altar se sacrifica, no altar se entrega, no altar se rende, no altar temos a renúncia. E é isso que Deus deseja dos seus adoradores, daquele que tem um altar. Mas a segunda coisa, no versículo 25, é que diz aqui, no versículo 25 diz aqui: então edificou um altar, invocou o nome do Senhor. Está aqui o objetivo do altar. Você constrói, edifica um altar para invocar o nome do Senhor. Mas não existe invocação sem entrega, sem adoração, sem renúncia, sem haver sacrifício para invocar o nome do Senhor. Nós não podemos invocar o nome do Senhor de qualquer maneira, crente. Aprenda isso. Não existe invocação ao nome do Senhor sem uma vida de entrega. Deus não aceita qualquer coisa. Deus só aceita aquilo que é prioridade. Deus só aceita o melhor cordeiro, a melhor oferta. Deus aceita se for uma entrega total. Aí você pode invocar e Deus vai responder. Deus não já se revelou? Deus não já disse para você o que é que você tem que fazer? Por que é que você está cocheando entre dois pensamentos? Estou falando, sendo boca do Espírito Santo de Jesus para alguém aqui. Deus não já te falou o que você tem que fazer? Por que você está relutante? Por que você está sendo resistente? Por que você já não fez aquilo que o Espírito Santo de Jesus mandou você fazer? Pare de desobediência. Entra no projeto de Deus. Entra na visão de adoração. Porque Deus quer que você siga este viés, este caminho. Deus quer que você seja a bênção dele neste lugar. Aleluia. E aí tem a segunda coisa. Primeiro, edificou um altar para invocar o nome do Senhor. Segundo, e armou a sua tenda. Isso é muito importante. Porque depois que ele edificou um altar, ele armou a sua tenda. Quando ele armou a sua tenda, foi depois da revelação de Deus, depois da palavra do Senhor, depois que ele edificou o altar. Aí ele pensou em levantar a sua tenda. Quando ele edifica a tenda, ele está dizendo: aquilo que o Senhor mandou fazer, peregrina nesta terra. Tenda é uma morada para peregrinos. Tenda é um lugar onde as pessoas que peregrinam nesta terra, eles não têm morada certa. Ele está caminhando nesta terra, mas ele sabe que o seu lugar não é aqui. Isaac estava seguindo para uma terra que mana leite e mel. Deus disse para Abraão: olha, as terras da tua peregrinação eu vou entregar à tua descendência. E aqui nós observamos que Isaac, ele agora resolve armar a tenda. Tenda é um lugar de morada de peregrinos. Tenda é um lugar onde os peregrinos têm como lar. Tenda é um lugar de relacionamentos. Quando nós caminhamos nessa vida, nós temos alianças, nós temos amizades, nós temos no casamento, nós temos uma intimidade entre esposa e esposo, entre filhos, e nós nos relacionamos com as pessoas dentro da tenda.
nós abraçamos ou deixamos de abraçar. Se um filho vai mal, o pai vai mal, a mãe vai mal. Se o pai não está bem, há uma preocupação daqueles que moram dentro da tenda. Então nós observamos nesse versículo que armar a tenda é ter um lugar de relacionamento. Como estão os teus relacionamentos? Como estão os teus relacionamentos? Tenda é um lugar de morar, tenda é um lugar de descanso, tenda é um lugar de intimidade, mas tenda também é um lugar de revelação. Está lembrado de Abraão? Ele estava na sua tenda, na porta da tenda, quando de repente apareceram 3 anjos. Quando apareceram os 3 anjos, houve uma promessa de que no outro ano, por esse tempo, eu voltarei e Sara estará com filho. Mas ele já era de quase 100 anos. Sara já ia completar 90 anos. Que coisa, irmãos. Mas na tenda existe a procriação, existe a revelação. Deus, porque aqueles 3 anjos, um deles é chamado de Senhor. E ele, aquele Senhor, ele vai ao Egito. E quando ele vai ao Egito, o Senhor foi lá em Sodoma. O Senhor, aqueles 2 anjos, quem ficou com Abraão é chamado de Javé, é chamado de Deus. Quando eles vão para Sodoma, a Bíblia diz que aqueles 2 anjos, no capítulo 19, no versículo 24 e 25, diz que Javé clamou fogo da parte de Javé sobre Sodoma e Gomorra. Javé ficou com Abraão. 2 anjos foram para Sodoma, e aquele anjo foi tratado como Javé, mas clamou o fogo da parte de Javé que estava no céu. Que coisa é essa, gente? É porque Deus é trino. Quem está na tenda tem revelação. Quem está na tenda sabe o que vai acontecer no futuro. Quem está na tenda tem um lugar de oração. Quem está na tenda pode dizer: Senhor, o que queres de mim? Senhor, eu estou aqui orando, Senhor, na minha tenda, na minha cama da tenda. Eu estou aqui falando com o Senhor. Senhor, o que vai acontecer? E o Senhor, na porta da tenda de Abraão, levou Abraão e disse, olhou para Sodoma. E quando olhou, Abraão falou com ele. E ele disse: posso eu esconder o que hei de fazer ao meu servo Abraão, visto que ele há de ordenar a sua casa? Ou seja, os meus propósitos estão no coração dele. Eu já revelei o projeto para ele. Nele será bendita todas as famílias da terra. Eu não posso esconder essas coisas que estou para fazer Abraão. Mas na tenda tem intercessão. E ele intercedeu pelo seu sobrinho Ló. E quando intercedeu e chegou a 5, pensando que tinha 50, chegou a 5. E disse: se tiver 5 fiéis naquela cidade, por causa do amor que eu tenho aos 5, não vou destruir. Não tinha nem 4. Não tinha nem 4. O único fiel ali, que se é que se pode dizer, era Ló. A mulher estava com o coração em Sodoma. A mulher estava comprometida com Sodoma. Quando ela está fugindo, está saindo, os anjos estão levando ela olha para trás. A gente pensa que olhar para trás, estou sendo puxada pelos anjos. Olhei para trás. Mandrake, estou agora transformada em estátua de sal. Não. Quando o texto diz olhar para trás, é que ela voltou para a cidade. Você nunca tinha ouvido isso, não? Quando ela olhou para trás, ou seja, ela estava voltando, ela voltou para a cidade. Quando a cidade foi subvertida, ela também foi destruída. As 2 filhas tinham relacionamento na cidade com 2 homens. Quando foram para a montanha onde Ló pediu para ficar, o primeiro incesto que nós descobrimos está com as 2 filhas de Ló, que deram de beber, deram vinho para o pai. E quando elas embriagaram ele, elas deitaram com ele. Sabe o que é isso? Quando a pessoa quer viver pelas vistas, pela campina do Jordão, que era como Éden, as pessoas perdem o foco de tenda, perdem o foco de altar e começam a viver segundo o mundo. Nós precisamos restaurar, meu irmão, o altar dentro da nossa tenda.
O altar precisa ser construído, mas nós precisamos da revelação de Deus na nossa tenda. Nós precisamos de intercessores. Aqui tem intercessores. Nós precisamos da visão da tenda na nossa vida. Quando você tem visão de tenda, meu irmão, as pessoas olham para você e dizem: lá vai uma pessoa abençoada, aquela família é abençoada, aquele homem, aquele pai de família tem compromisso, tem altar na vida dele, aquele homem está comprometido com Deus, ele ordena bem a casa dele, orienta, ele ensina os seus filhos. Se depois se desviarem, meu irmão, não é mais com você, você fez a coisa certa. Altar, tenda, antes de construir ou cavar poços. Você está tentando construir poços na sua vida sem ter um altar. Tudo vai dando errado, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando você não tem um altar, quando você não tem uma tenda onde morar, uma família estabilizada na palavra, tudo dá errado. Tudo dá errado. Você cava um poço, acha água, vem lá e entulha. As pessoas vão ter inveja de você e você é expulso. No trabalho, as pessoas não te querem, porque vê que você não é igual. Até aqui nesse versículo, Isaac não tinha construído um altar. Quando ele construiu um altar, ele arma a tenda e fica ali como um peregrino. Onde ele passa, lá vai um peregrino, lá vai uma turma de peregrino, lá vai ali aquele homem, rapaz, aquele homem é muito rico, rapaz, mas ele é peregrino na terra. Abra em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que está escrito. Me chamou a atenção esses versículos. Amados, peço-vos como a... Olha o que está dizendo. Isaac é um peregrino e forasteiro. Peregrino é que caminha pela terra, e forasteiro é que não é daquele lugar. Pedro está dizendo: rogo-vos como a peregrinos e forasteiro, que façamos o quê? Não, está feio, está feio. Um lindo coral. Roga-vos que vos abstenhais das consciências carnais que combatem contra a alma. Combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Pelas boas obras que em vós observam. As pessoas têm que olhar para você e ver o altar na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver que você tem tenda, que você não é daqui. Eu estou com ele, mas eu não sou daqui. Eu não bebo cachaça porque eu não sou daqui. Eu não cheiro, não tenho papelote de cocaína porque eu não sou daqui. Eu não ando com pessoas que andam roubando, matando porque eu não sou daqui. Eu tenho que estar aliançado e andar com pessoas que são peregrinas na terra como eu. Lá na minha escola, pastor, tem um grupo de meninos e meninas que fazem isso. Você não tem aqui cidade permanente, mas você busca a futura. Você não é desta terra. A nossa cidade está nos céus, donde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar a si todas as coisas. Onde está o teu coração? Provérbio diz: onde, pois, estiver o teu coração, teu tesouro, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o vosso coração. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você tem altar. Eu não sei se você tem uma tenda de peregrino nesta terra. Eu não sei. Mas sei de uma coisa: se você estiver sem isso, não queira construir poços. Se você construir poços fala de trabalho, poços, e a água servia para vitalizar o ambiente, a plantação, tudo dependia do poço. Se você tinha poços que tinha água fluindo, irmã Aline, quando você tem poços, você consegue vitalizar a terra. Quando você tem poços, as pessoas olham para você e veem prosperidade. Quando você tem poços, as pessoas olham para você e veem que você passa a ser uma pessoa renomada. Por quê? Está frutificando, está crescendo.
poço fala de empresa. Se você tem poço, você está edificando poços, você está crescendo. No teu trabalho tem promoção. Na tua vida, você tem negócio dando certo. Na sua vida, você bota o nome na faculdade e é aprovado. Bota nome para emprego, é aprovado. Por quê? Porque você tem poço, você tem altar e você tem tenda. Mas se você não tem altar, se você não tem tenda, quando você começa a fazer isso, você está lá lutando sem Deus. Você está lutando sem a presença de Deus. Você está querendo a prosperidade do mundo que está sem Deus. Mas quando você diz, eu tenho um altar na minha vida, eu tenho uma tenda, eu tenho uma casa, eu tenho um referencial, e as pessoas olham para nós e sabem que nós somos peregrinos nesta terra. Quando nós somos peregrinos na terra, nós temos um viver honesto. Nós não somos ladrões. Nós não somos desonestos nas nossas alianças, nos nossos pactos, nos nossos compromissos. Nós compramos e pagamos. Nós não andamos errado nesta terra. Por quê? Porque temos um Senhor que nós nos dobramos diante do altar. Se você entendeu esta palavra, fique de pé. Já vou encerrar. Quando nós achamos água, a água que nós, a igreja, temos que achar está em Jesus. Diga, a água que a igreja tem é em Jesus. A água que você cava no poço chamado Jesus. Quando Jesus estava em Samaria, uma mulher samaritana que teve alguns maridos e o que estava vivendo não era dela, e o Senhor disse, ele estava ao lado do poço de Jacó. Jesus começa a conversar com ela e diz, dá-me água, tira água para beber. Aquela mulher diz, como é que você, sendo judeu, pede a mim, sou samaritana, água para beber? Porque os samaritanos não se relacionavam, não conversavam, não falavam com os judeus. Isso mostra que eu e você precisamos de aliança. Eu e você precisamos de paz. Eu e você precisamos perdoar. Eu e você não podemos aceitar viver uma vida sem o perdão. Jesus disse, mulher, se tu souberas que fala contigo, tu me pediria e eu te daria água viva. Aleluia. Jesus não está dizendo que é água, mas ele está dizendo que tem água para dar. Quando chegamos no capítulo 7, eu gosto de ler esse versículo, sempre quando eu vou ler para vocês. A água de Deus se tira, João capítulo 7. A água de Deus, a água que Deus tem para mim e para você, igreja, só pode ser tirada do poço chamado Jesus. Jesus está dizendo, eu sou o poço onde vai fluir rio de água viva. Se você está em mim e eu em você, meu irmão, você vai pedir o que quiser e será feito. Olha o que diz, depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia. Não, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, semana passada, domingo passado esse texto, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão dos seus reinos. Aleluia. Jesus está falando de quê, gente? Versículo 39. E isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. A água viva que a igreja precisa é o Espírito Santo. Aleluia. Esse Espírito Santo vem de Deus, mas o poço é Jesus. Agora, volte para o capítulo 26. O versículo 32 e 33. Gênesis 26, 32 e 33. Olha o que diz, gente. E aconteceu que,
Aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado e disseram-lhe: temos achado água. Depois que ele edificou o altar, depois que ele armou a tenda, os servos cavaram um poço e trouxeram a notícia para Isaac: nós cavamos o poço. E disseram: cavamos o poço e temos achado água. 33. E chamou Seba, ou Sheba. Por isso é o seu nome, é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Agora, se você for para o capítulo 21, versículo 30 e 31, olha o que diz lá. Isso está se repetindo, o projeto de Deus na vida de Isaac. O que aconteceu com Abraão, acontece com Isaac. Olha aqui, e diz: tomarás 7 cordeiras de minha mão, para que seja em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar, porquanto ambos juraram ali. Um poço foi cavado em Berseba, e por isso chamou o nome daquele lugar Berseba ou Bersheba. No capítulo 26, versículo 33, 32 e 33, ele se ajuramenta, se aliança com Deus, adora a Deus, porque Deus estava dizendo: eu estou abençoando a tua prosperidade, o teu trabalho vai ser fértil para a glória do nome de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quebrou o altar. Eu quero orar por você que está cavando um poço sem altar. A tua casa tem ficado triste. A tua casa tem sido um conflito, parece um ringue. Eu quero orar por você. Você que não tem vivido em tendas. Você que não vive mais como um peregrino. Você que precisa renovar. Você que precisa renovar a aliança com Deus, edificar um altar. Sai do seu lugar, eu vou orar por você. Aleluia. Aleluia. Sai do seu lugar. Tem gente que precisa vir aqui. Tem gente que precisa vir aqui. Você precisa restaurar o altar. Você precisa edificar o altar. Você precisa edificar um altar na sua vida. Onde está o teu altar? Como está o teu altar? Oh, Espírito Santo. Sabe, Senhor, nós vamos orar por você. Se você deseja render a sua vida para Jesus, se você deseja entregar os seus sonhos para Deus, se você deseja entregar os seus projetos para Deus, se você deseja entregar a tua vida, a tua casa, a tua família, você vai levantar um altar, você vai viver como um peregrino em tendas. Deus vai abençoar a tua vida, teus postos, tua prosperidade. Deus vai ser contigo. Mas é para esse lugar. Não esconder de ti. Tudo que é lindo. Eu estou aqui. Vem,
dando prioridade para Deus. O teu lar vai ser restabelecido quando você der o primeiro lugar para Deus. Aqui está um casal. Oh, aleluia. Tem mais gente para vir, tem mais gente para vir. Tem mais gente que precisa restaurar o altar. Tem gente que precisa construir o altar. Tem gente que precisa da revelação da tenda. Oh, aleluia. É para quem se ligar, é para quem se ligar. Que todo bloqueio mental seja despedaçado. Em nome de Jesus, que toda falta de determinação, de foco, a vontade está destruída. A vontade, Senhor, está fraca, mas elas precisam de um altar. Elas precisam, Senhor, ter ânimo, ter motivação, ter alegria da tua presença. Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus, comece a construir um altar para essa pessoa. E que a partir de hoje ela tenha uma história contigo. Coloca a mão na cabeça, irmão. Obreiros, coloque a mão na cabeça. Irmãs, irmã de oração. Irmãs, vem pra cá, irmãos. Oh, aleluia. Coloque a mão na cabeça deles. Coloque a mão na cabeça. Coloque a mão na cabeça.